Você já parou para observar que não importa o quanto você tente, não importa quantas vezes você recomece, a sua vida parece sempre voltar para o mesmo lugar? Você troca de emprego e os mesmos problemas aparecem com outro nome. Você começa um relacionamento novo e os mesmos padrões se repetem. Você tenta organizar as finanças e em poucos meses está exatamente onde estava antes. Isso não é coincidência. Isso não é azar. E definitivamente não é falta de esforço. Isso é um padrão. E esse padrão não mora nas suas circunstâncias. Ele mora dentro de você. Nas camadas mais profundas da sua mente, tem algo que determina, antes mesmo de você agir, o que você vai atrair, o que você vai aceitar e até onde você vai chegar. É como um termostato invisível programado para manter a sua vida numa temperatura específica. Quando você tenta subir além desse limite, algo dentro de você, sem que você perceba, puxa de volta para o ponto de equilíbrio que foi estabelecido ao longo dos anos. Esse mecanismo é silencioso, automático e devastadoramente eficiente. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que está do lado de fora, sem jamais tocar no que está do lado de dentro. Elas mudam de cidade, mudam de parceiro, mudam de profissão, mudam de dieta, mudam de rotina. Mas o resultado continua o mesmo porque a fonte continua intocada. E a fonte de tudo que se manifesta na sua vida exterior é o estado da sua mente interior. O Salmo 67 começa com uma declaração que vai muito além de uma oração religiosa. Ele diz: Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa frase carrega uma verdade espiritual e psicológica ao mesmo tempo. O rosto de Deus resplande sobre quem está em posição de receber. E estar em posição de receber não é uma questão de sorte ou de merecimento religioso. É uma questão de alinhamento interno. É uma questão de mente preparada, de coração aberto, de padrão mental condizente com a vida que se deseja viver. Neste vídeo, você vai entender o que é esse padrão invisível, como ele foi formado, por que ele resiste mesmo quando você conscientemente quer mudar, e o que é necessário fazer para quebrá-lo de uma vez por todas. Não vamos falar de técnicas superficiais. Não vamos falar de afirmações vazias. Vamos falar de transformação real, do tipo que começa na raiz e muda tudo o que vem depois. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que existe mais do que aquilo que está vivendo. E esse algo está certo. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixe o seu coração aqui, porque esse gesto simples nos ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas que estão esperando exatamente pelo que você está prestes a descobrir. A mudança que você procura não começa na próxima segunda-feira. Não começa quando a situação melhorar. Não começa quando você tiver mais tempo, mais dinheiro ou mais coragem. Ela começa agora, neste momento, com uma decisão de olhar honestamente para dentro e reconhecer o padrão que tem mantido a sua vida exatamente onde ela está. Porque nada na sua vida vai mudar até que isso mude. E isso começa aqui. O mapa mental que você herdou sem perceber. Existe uma verdade desconfortável que pouquíssimas pessoas estão dispostas a encarar. A maior parte do que você acredita sobre si mesmo, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre o que você merece e sobre o que é possível para a sua vida, não foi escolhida por você. Foi instalada. Foi colocada dentro de você antes mesmo que você tivesse capacidade de questionar, de filtrar ou de decidir se queria aceitar aquilo ou não. Você recebeu um mapa, e desde então tem navegado pelo território da sua vida, usando esse mapa como se ele fosse a realidade, quando na verdade ele é apenas uma interpretação da realidade, feita por pessoas que também receberam os mapas delas. Esse mapa mental é composto por crenças, por histórias repetidas, por experiências emocionais marcantes, por frases ditas em momentos de vulnerabilidade, por silêncios que comunicaram mais do que palavras. Quando uma criança cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que a vida é uma luta, que pessoas como nós não chegam lá, que você precisa se contentar com o que tem,
Essas mensagens não ficam apenas na memória consciente. Elas descem para um nível mais profundo. Elas se tornam a estrutura sobre a qual toda a percepção de mundo é construída. E estruturas não se mudam com força de vontade. Estruturas se mudam com consciência, com intenção e com repetição de uma nova verdade. O problema é que esse mapa opera de forma completamente automática. Você não acorda de manhã e decide conscientemente acreditar que não merece abundância. Você simplesmente age a partir dessa crença, sem sequer perceber que ela está lá. Você recusa oportunidades sem saber por quê. Você sabota relacionamentos sem entender o que está fazendo. Você gasta o dinheiro antes mesmo de ele se acumular, porque em algum lugar da sua mente existe uma programação que diz que ter muito é perigoso, que você não vai conseguir manter, que não é para você. E enquanto esse mapa permanecer intacto, nenhuma estratégia externa vai funcionar de forma duradoura. O Salmo 67 fala sobre os povos que conhecem os caminhos de Deus. Ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Conhecer o caminho não é apenas uma questão de fé declarada. É uma questão de alinhamento interno com uma verdade maior do que aquela que foi herdada. Os povos que realmente conhecem o caminho são aqueles que abandonaram os mapas limitados que receberam e passaram a se orientar por uma bússola diferente, por uma visão de mundo que não está baseada no que foi experimentado no passado, mas no que é possível quando a mente é renovada. E aqui está o ponto central que precisa ser compreendido. O mapa que você herdou não é a sua identidade. Ele é apenas o ponto de partida. O fato de você ter crescido em um ambiente de escassez não significa que escassez é o seu destino. O fato de você ter testemunhado relacionamentos destrutivos não significa que destruição é o único modelo que você conhece. O fato de você ter aprendido que sonhar grande é ingenuidade não significa que seus sonhos não têm fundamento real. Significa apenas que o mapa que você recebeu foi desenhado por pessoas que nunca chegaram aonde você quer chegar. Redesenhar esse mapa é um processo. Não acontece da noite para o dia, mas ele começa com um ato radical de honestidade. Sentar com a sua própria história e perguntar, sem julgamento e sem defesa, quais são as crenças que estão operando por baixo das suas escolhas. O que você acredita sobre o que é possível para você? O que você acredita sobre o tipo de pessoa que merece abundância? O que você acredita sobre Deus e sobre a disposição que Ele tem de abençoar especificamente a sua vida? Porque essas crenças, mais do que qualquer circunstância externa, são as arquitetas do que você está vivendo hoje. Quando você começa a identificar o mapa, você começa a ter escolha. E ter escolha é o primeiro movimento em direção à liberdade real. Não a liberdade de circunstância, mas a liberdade de identidade. A liberdade de decidir quem você é, independentemente de onde você veio. Esse é o tipo de mudança que não pode ser desfeita por uma crise, por uma perda ou por uma fase difícil. Porque ela não está localizada nas condições externas. Ela está localizada em você. A lei da expectativa interior e o que o Salmo 67 revela sobre ela. Há um princípio que governa a vida humana de forma tão consistente que, quando você o compreende, é impossível não reconhecê-lo em cada área da sua existência. Esse princípio diz que você não atrai o que quer. Você atrai o que espera. E mais do que isso, você atrai o que no nível mais profundo da sua mente acredita que vai acontecer. A expectativa interior não é o que você diz que acredita. Não é a oração que você faz de manhã enquanto ainda está animado. É o que opera silenciosamente quando ninguém está olhando, quando as coisas demoram mais do que o esperado, quando o esforço não produz resultado imediato. É o que está ativo quando você está sozinho com os seus pensamentos às 3 da manhã. A maioria das pessoas vive com uma divisão profunda entre o que deseja conscientemente e o que espera inconscientemente. Elas desejam prosperidade, mas esperam dificuldade. Elas desejam saúde, mas esperam limitação. Elas desejam relacionamentos saudáveis, mas esperam traição.
E essa divisão não é neutra. Ela tem consequências concretas e mensuráveis. Porque a mente humana, como qualquer sistema complexo, tende a se organizar em torno do que é mais profundamente esperado, não do que é superficialmente desejado. Isso explica por que pessoas que fazem tudo certo na superfície continuam obtendo resultados que contradizem o seu esforço. Elas seguem os passos, aplicam as técnicas, oram, confessam, trabalham. Mas por dentro, em um nível que nem sempre é acessível à consciência, existe uma expectativa contrária, funcionando como um contrapeso. E esse contrapeso é mais poderoso do que qualquer ação externa, porque ele determina a qualidade da energia com que cada ação é executada, a persistência diante dos obstáculos, a interpretação dos resultados e a disposição de continuar quando os sinais parecem negativos. O Salmo 67 revela algo extraordinário sobre a relação entre expectativa e bênção. Quando o salmista diz: Deus se compadeça de nós e nos abençoe, ele não está fazendo um pedido desesperado de alguém que não tem certeza de que será atendido. Ele está fazendo uma declaração de alguém que já internalizou a natureza de Deus como um Deus que abençoa. Há uma expectativa subjacente na estrutura dessa oração. Uma expectativa baseada não em circunstâncias favoráveis, mas em conhecimento de caráter. O salmista espera a bênção porque conhece quem abençoa. E esse conhecimento transforma a expectativa de algo incerto em algo praticamente inevitável na sua percepção interior. Essa é a diferença entre quem ora e recebe, e quem ora e continua no mesmo lugar. Não é uma questão de fórmula ou de técnica espiritual. É uma questão de expectativa interna. Uma pessoa que ora com fé genuína não está apenas pronunciando palavras. Ela está se posicionando internamente como alguém que está prestes a receber. Ela age a partir de uma expectativa positiva que reorganiza a sua percepção, afia a sua atenção para as oportunidades e a mantém em movimento mesmo quando as evidências externas ainda não confirmaram o que ela espera. Cultivar uma expectativa interior saudável não é ingenuidade, não é negação da realidade. É a decisão consciente de treinar a mente para operar a partir de uma premissa diferente. É o trabalho de substituir, camada por camada, a expectativa herdada do passado por uma expectativa construída sobre uma compreensão mais profunda de quem você é e de quem está com você. Esse trabalho é diário. Ele acontece na oração, na meditação, na escolha do que você consome mentalmente, nas conversas que você tem, nas histórias que você conta sobre si mesmo e sobre a sua vida. E quando a expectativa interior começa a se alinhar com o desejo consciente, algo extraordinário acontece. As ações ganham uma qualidade diferente. A persistência se torna natural. As oportunidades que sempre estiveram presentes começam a ser percebidas porque a mente finalmente está sintonizada para captá-las. E a vida, que parecia estar estagnada, começa a se mover. Não porque as circunstâncias mudaram primeiro, mas porque a expectativa mudou. E a expectativa, quando genuína e profundamente enraizada, é a força mais poderosa de reconfiguração da realidade que existe à disposição de um ser humano. Porque o esforço sem transformação mental não produz fruto. Existe uma crença amplamente difundida que causa mais sofrimento do que qualquer outra na vida de pessoas que genuinamente querem crescer. A crença de que esforço suficiente supera qualquer limitação interna. Que se você trabalhar duro o bastante, se você se dedicar completamente, se você sacrificar o suficiente, os resultados inevitavelmente virão. Essa crença não é completamente falsa. O esforço importa. A dedicação importa. O trabalho importa. Mas eles importam dentro de um contexto. E esse contexto é determinado pelo estado da mente que está por trás do esforço. Pense em 2 agricultores. Os 2 trabalham a mesma quantidade de horas. Os 2 usam as mesmas ferramentas. Os 2 plantam na mesma estação. Mas um deles está plantando em solo preparado, fértil, adequadamente irrigado. O outro está plantando em solo compactado, árido,
sem os nutrientes necessários. O esforço dos dois é equivalente. Os resultados serão completamente diferentes. E aqui está o ponto que transforma esse exemplo em algo pessoal. A sua mente é o solo. E o solo pode ser fértil ou compactado independentemente de quanto esforço você aplica sobre ele. Quando a mente está operando a partir de crenças limitantes, de expectativas negativas, de uma identidade que não corresponde ao nível de resultado desejado, o esforço produz movimento, mas não produz progresso real. Você se cansa, você avança alguns passos, mas o termostato interno faz o ajuste necessário e você volta ao ponto de equilíbrio que foi estabelecido lá atrás. Isso gera um ciclo devastador de esforço, resultado parcial, frustração e desânimo. E depois de repetir esse ciclo vezes suficientes, a pessoa começa a concluir que o problema é ela, que ela não é capaz, que não é suficiente. E essa conclusão aprofunda ainda mais o padrão que estava causando o problema desde o início. O Salmo 67 fala sobre a terra que dá o seu fruto. Ele diz: a terra deu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Essa sequência é reveladora. Primeiro a terra dá o fruto. Depois vem a bênção confirmada. A terra precisa estar em condição de dar fruto para que a bênção se manifeste de forma completa. E a terra que dá fruto não é apenas aquela que recebe esforço. É aquela que foi preparada, arada, nutrida e mantida em condições adequadas. Esse é o trabalho interior que precisa anteceder ou acompanhar todo o esforço externo para que ele produza resultado duradouro. Transformar o solo da mente é um trabalho diferente do esforço externo. Ele não se mede em horas trabalhadas ou em tarefas completadas. Ele se mede em padrões de pensamento alterados, em crenças substituídas, em reações emocionais que começam a mudar, em escolhas que antes seriam impossíveis e que agora se tornam naturais. É um trabalho mais lento na aparência, mas infinitamente mais poderoso nos resultados. Porque quando o solo está fértil, o esforço multiplica. Quando o solo está compactado, o esforço apenas desgasta. Isso não significa que você deve parar de agir enquanto trabalha na sua mente. Significa que você precisa entender que a transformação interna e a ação externa não são etapas sequenciais. Elas são processos paralelos e interdependentes. Você age e, ao mesmo tempo, trabalha o seu estado interior. Você planta e, ao mesmo tempo, prepara o solo. E à medida que a mente vai sendo transformada, as mesmas ações que antes produziam pouco começam a produzir muito, porque agora elas estão sendo executadas a partir de uma base diferente, com uma qualidade diferente de intenção, de fé e de expectativa. O esforço sem transformação mental é como correr em uma esteira. Você se move, você sua, você se cansa. Mas quando para, está exatamente onde começou. A transformação mental sem ação é como preparar um solo excelente e nunca plantar nada nele. Você precisa dos dois. Mas a ordem de prioridade importa. E a prioridade que a maioria das pessoas ignora, a prioridade que faz toda a diferença, é o estado da mente que está por trás de cada passo dado. O princípio da identidade antes da conquista. A questão mais poderosa que você pode fazer a si mesmo não é: o que eu preciso fazer para chegar lá? A questão mais poderosa é: quem eu preciso ser para que esse resultado seja natural na minha vida? Essa distinção parece sutil, mas é absolutamente revolucionária. Porque ela muda o ponto de partida de tudo. Ela desloca o foco do fazer para o ser. E ser precede fazer de uma maneira que não pode ser revertida ou contornada. A maioria das pessoas estrutura a sua jornada de crescimento de forma sequencial e condicional. Elas dizem: quando eu tiver o dinheiro, vou me sentir seguro. Quando eu tiver o relacionamento, vou me sentir amado. Quando eu alcançar o sucesso, vou me sentir capaz. Essa estrutura coloca o estado interno como consequência do resultado externo. Mas a realidade funciona na direção oposta. O estado interno é o que gera o resultado externo, não o contrário. Sentir-se seguro atrai condições de segurança. Sentir-se capaz produz ações que confirmam a capacidade.
Sentir-se amado cria dinâmicas de relacionamento que sustentam o amor. Isso não é pensamento mágico. É o funcionamento real da mente humana aplicado ao comportamento. Quando você assume a identidade da pessoa que já possui o resultado que busca, você começa a tomar as decisões dessa pessoa, a reagir como essa pessoa reage, a perceber oportunidades que essa pessoa percebe, a estabelecer limites que essa pessoa estabelece. E o acumulado dessas decisões, reações e percepções, ao longo do tempo, produz resultados que correspondem à identidade assumida. O Salmo 67 carrega essa verdade de uma forma profunda quando fala sobre todos os povos que louvam a Deus. Ele diz: alegrem-se e cantem com júbilo as nações. Esse louvor não é uma resposta ao resultado já recebido. Ele é um posicionamento antes do resultado se manifestar completamente. É a identidade de um povo abençoado sendo expressa antes de todas as evidências estarem presentes. É agir como quem já recebeu antes de segurar na mão o que foi prometido. E essa postura, esse alinhamento de identidade com a promessa, é o que cria as condições para que a promessa se materialize. O princípio da identidade antes da conquista diz que você precisa se tornar internamente a pessoa que possui o resultado antes de possuí-lo externamente. Não de forma fingida ou performática, não como uma máscara, mas como uma transformação genuína de como você se vê, de como você se apresenta, de como você processa as situações da vida. Quando essa transformação é real, ela se comunica para o mundo de uma forma que não pode ser falsificada. Ela muda a qualidade das suas conversas, a firmeza das suas decisões, a clareza das suas prioridades e o nível de energia que você projeta em tudo o que faz. Construir essa identidade é um processo de escolhas repetidas e conscientes. Cada vez que você escolhe agir como a pessoa que quer ser em vez de como a pessoa que foi, você está reescrevendo a sua programação interna. Cada vez que você recusa um pensamento limitante e o substitui por uma perspectiva mais elevada, você está fortalecendo os circuitos neurais que sustentam a nova identidade. Cada vez que você se trata com o respeito e a dignidade que antes achava que precisava conquistar, você está consolidando quem você está se tornando. E existe um momento nessa jornada em que a nova identidade deixa de ser um esforço consciente e passa a ser natural. Quando esse ponto é alcançado, a vida muda de uma forma que surpreende até você mesmo. Porque agora você não está mais tentando chegar a algum lugar. Você está simplesmente sendo quem você é. E quem você é determina automaticamente para onde você vai. Como a bênção de Deus encontra uma mente preparada. Uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio, especialmente depois de anos de fé, de oração e de dedicação sincera. Por que a bênção parece tão fácil para algumas pessoas e tão distante para outras? Por que alguns parecem estar sempre no lugar certo na hora certa, enquanto outros, com a mesma fé e o mesmo esforço, continuam esperando? Essa pergunta merece uma resposta honesta, não uma resposta religiosa que apenas consola sem esclarecer. Uma resposta que vai à raiz do que está acontecendo. A bênção de Deus não é caprichosa. Ela não favorece os mais inteligentes, os mais articulados ou os mais religiosos. Ela opera segundo princípios que são tão consistentes quanto as leis da natureza. E um desses princípios é o princípio da recepção. A bênção sempre está disponível. O que varia é a capacidade de recebê-la. E essa capacidade não é determinada pela intensidade do pedido, pela frequência da oração ou pelo número de versículos memorizados. Ela é determinada pelo estado da mente e do coração de quem está diante da oportunidade. Pense em como a luz solar funciona. O sol brilha igualmente sobre todos, mas uma superfície opaca bloqueia a luz. Uma superfície refletora a devolve sem absorvê-la. E uma superfície preparada, porosa, aberta, a absorve e a transforma em vida. A bênção de Deus é como essa luz, ela incide sobre todos. Mas a mente fechada por crenças de indignidade a bloqueia. A mente superficial a recebe momentaneamente, mas não a retém. E a mente preparada, transformada, alinhada com a identidade correta,
a absorve, a multiplica e a transforma em fruto concreto. O Salmo 67 descreve esse processo com uma precisão extraordinária. Ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações, a tua salvação. O conhecimento do caminho de Deus não é apenas informação teológica, é uma transformação interna que reconfigura como a pessoa percebe a realidade, como ela responde às situações, como ela interpreta os acontecimentos da sua vida. Quando você genuinamente conhece o caminho de Deus, você não apenas sabe que Ele abençoa, você opera a partir dessa certeza. E essa operação interna cria uma receptividade que permite que a bênção se manifeste de formas que antes passavam despercebidas ou eram ativamente sabotadas. Uma mente preparada para receber a bênção é uma mente que abandonou a narrativa da escassez e adotou a narrativa da abundância como ponto de partida. É uma mente que interpreta os obstáculos como parte do processo, em vez de como sinais de que não vai funcionar. É uma mente que reconhece oportunidades que outros ignoram, porque está calibrada para uma frequência diferente. É uma mente que mantém a paz mesmo diante do que ainda não se concretizou, porque a paz não está condicionada à evidência externa, mas ao estado interno de alinhamento e fé. Preparar a mente para receber é um trabalho que acontece na intimidade. Acontece nas escolhas de pensamento que ninguém vê. Acontece na decisão de não alimentar dúvidas que surgem no silêncio da madrugada. Acontece na prática diária de gratidão que retreina o cérebro para perceber o que está presente em vez de se fixar no que está ausente. Acontece na oração, que não é um pedido desesperado, mas uma conversa de alguém que já sabe quem está do outro lado. E quando essa preparação é genuína, a vida começa a apresentar uma qualidade diferente. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. As conexões certas começam a aparecer. Os recursos necessários começam a surgir de formas que a lógica humana não consegue explicar completamente. Não porque a realidade externa mudou primeiro, mas porque a mente que está percebendo e respondendo a essa realidade passou por uma transformação que a tornou capaz de ver, de agir e de receber o que sempre estava disponível, mas nunca havia sido captado. O momento de ruptura, quando a mudança interna provoca a mudança externa. Existe um ponto na jornada de transformação que pouquíssimas pessoas descrevem com precisão, porque é difícil de explicar racionalmente. É o momento em que algo quebra por dentro de uma forma que não tem volta. Não é um momento de euforia necessariamente. Às vezes é silencioso. Às vezes acontece no meio de uma oração, no meio de uma leitura, no meio de um momento completamente ordinário. Mas quando acontece, você sabe. E depois desse momento, a vida nunca volta a ser exatamente o que era antes. Esse momento de ruptura não é mágico no sentido de que acontece sem preparação. Ele é o resultado de um acúmulo. É o ponto em que o trabalho interno, as escolhas repetidas, as crenças substituídas, a identidade reconstruída, atingem uma massa crítica que não pode mais ser contida pelos padrões antigos. É como a água que vai aquecendo gradualmente. Por muito tempo parece que nada está mudando. E então, em um momento específico, ela ferve. A transformação estava acontecendo o tempo todo, mas o ponto de ruptura é quando ela se torna visível e irrevogável. Para muitas pessoas, esse momento de ruptura é precedido por uma crise. Por um período em que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo. Relacionamentos se desfazem. Estruturas que pareciam sólidas revelam sua fragilidade. Certezas que sustentavam a vida antiga se mostram insuficientes. E nesse ponto, existe uma escolha fundamental. Interpretar esse desmoronamento como fracasso e recuar para os padrões antigos, ou reconhecê-lo como o colapso necessário do que precisava ser removido para que o novo pudesse se estabelecer. O Salmo 67 fala sobre os povos que são guiados por Deus. Ele diz: que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Esse versículo descreve uma expansão que acontece de dentro para fora. O louvor interior, o reconhecimento interior, a transformação interior,
produz um impacto que alcança as extremidades da Terra. A mudança que começa em um coração, em uma mente, em uma identidade transformada, não fica contida nessa pessoa. Ela se expande, ela afeta o ambiente, as relações, as circunstâncias. Ela tem um alcance que vai muito além do que a pessoa que passou pela transformação consegue mensurar. O momento de ruptura é frequentemente acompanhado por uma clareza nova sobre o propósito. De repente, a pessoa sabe para onde está indo com uma certeza que não depende de aprovação externa. Ela começa a tomar decisões que antes seriam impossíveis, porque agora elas estão alinhadas com quem ela se tornou, não com quem ela era. Ela começa a dizer não para o que não serve mais, e sim para o que antes parecia grande demais para ela. Essa clareza não vem de fora. Ela emerge de dentro, como consequência natural de uma mente que finalmente está alinhada com uma visão maior. E aqui está o que é mais importante compreender sobre esse momento. Ele não é o fim da jornada. É o início de uma jornada completamente nova. Depois do ponto de ruptura, os desafios não desaparecem. Mas a relação com os desafios muda radicalmente. O que antes era um obstáculo paralisante passa a ser um problema a ser resolvido. O que antes era uma ameaça à identidade passa a ser uma oportunidade de demonstrar quem você se tornou. A vida não fica mais fácil, você fica mais capaz. E essa diferença muda absolutamente tudo. Chegar ao seu momento de ruptura não é uma questão de esperar que ele aconteça. É uma questão de criar as condições para que ele aconteça. É trabalhar a mente todos os dias com a mesma consistência com que um atleta trabalha o corpo. É alimentar a fé com verdades que expandem em vez de contrair. É escolher, repetidamente e conscientemente, a identidade maior em vez da identidade herdada. Até que um dia, sem aviso prévio, sem fanfarra, o padrão antigo simplesmente não tem mais espaço para operar. E a vida que você sempre soube que era possível finalmente começa a emergir com uma naturalidade que surpreende até você mesmo. A decisão que nenhum algoritmo toma por você. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito precisa se converter em uma coisa só, uma decisão. Não um plano elaborado, não uma lista de metas, não uma nova rotina com 20 passos. Uma decisão fundamental, tomada no nível mais profundo do seu ser, de que você não vai mais viver a partir dos padrões que foram instalados em você sem a sua permissão. Que você vai assumir a responsabilidade pela arquitetura da sua própria mente. Que você vai parar de esperar que as circunstâncias mudem para começar a mudar por dentro. Essa decisão é o único pré-requisito real para tudo o que foi discutido neste vídeo se tornar prático na sua vida. Durante todo este vídeo, exploramos camadas que a maioria das pessoas nunca alcança. Vimos que existe um padrão invisível operando por baixo de tudo o que você faz. Que esse padrão foi herdado, não escolhido, e que ele pode ser reescrito. Que a expectativa interior é mais poderosa do que qualquer esforço externo desconectado de uma mente transformada. Que o esforço precisa de solo fértil para produzir fruto real. Que a identidade precede a conquista, sempre, sem exceção. Que a bênção de Deus está disponível, mas exige uma mente preparada para recebê-la. E que existe um momento de ruptura esperando por você, do outro lado do trabalho interno que precisa ser feito. O Salmo 67, do início ao fim, é uma declaração de alguém que compreendeu essa ordem. Que a bênção começa com o rosto de Deus resplendendo sobre uma pessoa preparada para recebê-la. Que o conhecimento do caminho de Deus transforma a mente, e através da mente transformada, transforma a realidade ao redor. Que a terra dá o seu fruto quando as condições internas e externas estão alinhadas. E que esse alinhamento não é uma conquista que acontece uma única vez, mas uma prática diária, uma orientação constante, uma decisão renovada a cada manhã de operar a partir de uma verdade maior do que aquela que o passado ofereceu. Nenhuma ferramenta de inteligência artificial toma essa decisão por você. Nenhum algoritmo acessa o nível da sua mente onde essa transformação precisa acontecer. Nenhum conteúdo, por mais poderoso que seja,
Substitui o ato de você olhar honestamente para dentro e decidir que hoje é diferente. Que a partir daqui, você não vai mais investir energia em manter padrões que te limitam, que você vai direcionar essa mesma energia para construir a versão de você mesmo que sempre soube que existia, mas que ainda não tinha encontrado o espaço para emergir. O caminho não é linear. Haverá dias em que o padrão antigo vai tentar reassumir o controle. Haverá momentos em que a dúvida vai parecer mais real do que a fé. Haverá situações em que tudo vai parecer evidência de que nada está mudando. Nesses momentos, o que vai te manter em movimento não é a motivação, porque motivação é flutuante. O que vai te manter em movimento é a decisão. A decisão sólida, enraizada, inabalável, de que você não volta mais para quem você era antes de entender o que entendeu aqui. Comece hoje, não com uma lista, com uma pergunta honesta, corajosa e direta. Qual é o padrão mental que tem mantido a minha vida no mesmo lugar? Sente com essa pergunta. Não fuja dela. Deixe que ela trabalhe em você. Porque a resposta que vai emergir é o mapa do que precisa ser transformado. E com esse mapa na mão, você não está mais perdido. Você está, talvez pela primeira vez, exatamente no ponto certo para começar a jornada real. Se este vídeo tocou algo em você, se você reconheceu algum padrão, se algo aqui fez sentido de uma forma que vai além do intelectual, então, faça uma coisa agora. Inscreva-se neste canal para que o próximo conteúdo chegue até você no momento certo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir exatamente isso hoje. Deixe o seu coração aqui, como um gesto de que você está comprometido com a sua própria transformação. Esses gestos simples constroem uma comunidade de pessoas que escolheram sair do mesmo lugar e avançar para o que foi prometido. Nada na sua vida vai mudar até que isso mude. E isso, a partir de hoje, já começou a mudar em você.